Convidado João Lopes, presidente das empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Obrigada por estar connosco. Consegue perceber o que se passou no final, ao longo de todos estes anos na Caixa? Bom dia. Quer dizer, nós como sindicato não temos diretamente relações com o tipo de gestão que se pratica no banco. E a Caixa foi ao longo de toda a sua existência uma empresa que deu vultuosos lucros e canalizou para o Orçamento Geral do Estado muito, mas muito dinheiro. A partir de uma determinada altura, que mais ou menos coincidiu com o início da crise, em 2008, começámos a perceber-nos de que alguma coisa não estava bem, mas naturalmente que isso era muito associado à crise que afetou vários países, mas nomeadamente o setor financeiro. Entretanto, quando veio em 2015 a necessidade urgente de uma recapitalização, que depois foi conseguida em 2016 com as negociações com a DGCO, com a União Europeia, é evidente que aí percebeu-se que as coisas tinham atingido uma dimensão, de facto, inaceitável e incompreensível, acima de tudo. E, a partir daí, é fácil deduzir que, num repente de poucos anos, se um banco tão forte, de repente, aparece numa situação tão delicada a precisar da recapitalização de que necessitou, alguma coisa teria que ver, obviamente, com a gestão, porque o banco não ficou descapitalizado assim de um momento para o outro. Mas quer-lhe parecer que não conseguiram avaliar o risco, os gestores, ou que esse risco foi ignorado? É assim, neste momento falta fazer muita luz sobre muita coisa. Apesar de, aparentemente, a gestão da Caixa, desde sempre, ser autónoma e ter, portanto, vida própria e autonomia própria, a verdade é que não temos ilusões que os vários governos, um pouco desde sempre, umas vezes mais, umas vezes menos, sempre se utilizaram da Caixa para efeitos de regulação do mercado, de intervenção no mercado, até muitas vezes por razões positivas. Quando surgiu a crise ali por volta de 2008, provavelmente, e continuamos entre aspas, a especular, provavelmente a utilização começou a ser para a Caixa fazer esforços e correr riscos que até ali não era preciso correr, porque o resto da banca praticamente paralisou no país. E essa pode ser uma explicação. Isso não invalida que tenham sido feitos empréstimos, que agora começam a vir a público, nomeadamente aquela questão do João Berardo, as questões do Fino, a questão da Laceda, etc., etc., que de facto se revelam, ou se estão a revelar, ruinosas e complicadas até do ponto de vista da explicação. Quem é que determinou aquele tipo de empréstimos, porque é que foram determinados, se isso foi de facto da autonomia da gestão da Caixa ou se teve alguma influência por parte da tutela. Só uma avaliação e uma investigação aprofundada é que pode esclarecer isso, em que os próprios sejam envolvidos, mas, por exemplo, uma das pessoas que fez parte da gestão da Caixa, independentemente de ter tido ou não alguma responsabilidade nestas coisas, paradoxalmente é o atual governador do Banco de Portugal, o Dr. Carlos Costa, portanto, que fez parte do órgão de gestão da Caixa e que apanha, de facto, o período que está agora a ser investigado. Portanto, são pessoas aparentemente acima de qualquer suspeita, tal como o Dr. Faria de Oliveira, que está na sua presidência de bancos, mas a verdade é que as coisas aconteceram. Sente que de alguma forma se tentou corrigir essa rota descendente à custa dos trabalhadores e do encerramento de balcões a certa altura? É assim, não, é assim, a solução encontrada com a negociação com Bruxelas em 2016 para a recapitalização é evidente que penalizou quem? Penalizou a empresa na sua dimensão com o imperativo de encerramento de balcões e naturalmente com o imperativo da diminuição da sua atividade e prejudicou também os trabalhadores, pessoas obviamente alheias a tudo o que se passou e às decisões de gestão e que vão ver o seu número, já viram, o seu número reduzido e mais do que isso, estivemos vários anos sem qualquer revisão salarial, temos vários anos em que nem sequer nos querem contar o tempo de serviço para efeitos de carreira. Porquê? Precisamente porque o banco está nesta situação. Mas quem é que o levou para esta situação? Foram os trabalhadores? Obviamente que não. E, portanto, as grandes vítimas são as populações com o encerramento de balcões, é a própria atividade e a força e a presença da Caixa no mercado bancário, de facto, muito diferente do que era anteriormente, é os efeitos nos trabalhadores que já pagaram e estão a pagar e não sabemos quando é que deixam de pagar as custas de um processo a que são completamente alheios. E, portanto, estas são as vítimas, as pessoas que estiveram envolvidas nas situações e nas decisões que conduziram a este quadro atual.
não sabemos quem são, se estão investigadas, não sabemos os nomes, não sabemos que responsabilidades têm ou não têm, não sabemos o que é que têm a dizer sobre o assunto. Mas ainda sobre esta matéria da questão dos devedores à Caixa e desta situação de facto calamitosa e preocupante, legitimamente preocupante porque é um banco público, eu não queria deixar de referir que há aqui alguma coisa de hipocrisia no meio disto tudo. Porque, de facto, o erário público está a pagar muito mais do que já pagou pela Caixa e do que pode vir a pagar em atividades bancárias privadas. O que é que o erário público não pagou no BANIF, não pagou no BCP, não pagou no BPN, não pagou no BPP, não pagou no ex-BES, o que é que não pagou? Mais no ex-BES ainda continua a pagar. Ainda este ano, nos anos anteriores, o Ministério das Finanças tem de colocar e emprestar ao Fundo de Resolução, este ano consta-se mais 800 ou 900 milhões, além do que já lá está. Claro que é para pagar, não se sabe para pagar quando, nem em condições. Portanto, o erário público, o povo português, além de estar a pagar e aí ter o direito de exigir responsabilidades de quem geriu a Caixa, porque o banco é público, também não é menos verdade que o povo português e a opinião pública em geral, e os políticos em geral, e as autoridades, deveriam também explicar porque é que o erário público está a pagar, muito mais até do que na Caixa, as custas de desmandos de gestão praticados por bancos privados. Mas durante todos esses anos de sacrifícios que os portugueses fizeram, o sentimento de confiança em relação ao banco público foi mantendo-se. O que lhe pergunto agora é, à luz disto que está a ser conhecido, não só os clientes da Caixa, mas também os contribuintes, têm motivos para estar preocupados ou inseguros? É assim, do ponto de vista da Caixa e do ponto de vista da segurança dos depósitos, não tem nenhuma razão para estar inseguros. E a Caixa sempre provou que, e pode provar em qualquer momento, que tem condições para honrar os seus compromissos com os seus clientes, de uma maneira que, infelizmente, se veio a verificar que houve bancos privados que não fizeram. E é verdade que nesse período, nomeadamente até quando foram as questões do BPN e do Banco Espírito Santo, houve muito cliente que acabou por vir para a Caixa precisamente por reconhecer na Caixa uma segurança que não tinha na atividade privada. E essa segurança, e essa diferença, e essa avaliação, na nossa ótica, continua a manter-se. A Caixa não tem perdido clientes e não tem perdido depósitos. Aliás, a Caixa tem um excesso de liquidez impressionante relativamente a qualquer outro banco neste país, relativamente aos rácios que o Banco de Portugal exige. Sinal de que as populações continuam a acreditar na Caixa como um outro banco, como um banco especial. Aliás, para a população portuguesa, nomeadamente para a população do interior, só conhecem um banco, que é a Caixa. Para eles, o banco é a Caixa, não conhecem mais nenhum, nem nunca conheceram. E, portanto, esse tipo de confiança mantém-se. Agora, isso não invalida agora o conhecimento mais apurado de factos que levaram a estes prejuízos, de facto, inaceitáveis, incompreensíveis, e que é urgente terem uma explicação e é urgente uma avaliação das responsabilidades. A Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito. Acredita que os responsáveis vão ser identificados e, se confirmar, ou caso necessário, vão ser punidos? Bem, segundo se diz e consta, e parece-nos a todos, Portugal é um Estado de Direito. Portanto, em tese, nós temos que acreditar que é isso que vai suceder. Mas, infelizmente, como muitas vezes acontece neste país, vamos lá ver se no meio disto tudo, ou no final disto tudo, a culpa não vai morrer solteira. Mas isso resta-nos aguardar. Por enquanto, devemos criar uma expectativa positiva e de confiança que a Justiça vai funcionar e que se vão aclarar responsabilidades. Isso vai perceber muito do que se passou e muitos empréstimos. A ser verdade que já se foram localizados 7 empréstimos vultuosos que funcionaram com prejuízos a 100%, bom, tem de se saber que processos foram esses, que garantias tiveram ou não tiveram, qual era o fundamento dos empréstimos e quem é que os definiu. É evidente, isso é legítimo e é compreensível. Mas pronto, limitamos-nos a aguardar neste momento, preocupados naturalmente, porque como trabalhadores e como sindicatos estamos a pagar indiretamente por culpas alheias. Isso é sempre uma decisão muito, muito complicada. Agora, os portugueses podem estar cientes da sua confiança na instituição Caixa Geral de Depósitos, sem sombra de dúvida, e não tenho peixe nenhum em afirmar que um cliente da Caixa está sempre, mas sempre mais bem defendida do que um cliente de um banco privado. Isso é uma questão assumida. João Lopes, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Um bom dia. Muito obrigado.